sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio de Mulheres Demidas. Eu sou Sheila Andrade e que prazer ter você aqui em mais um episódio. Aqui nós estamos na nossa série super especial, na nossa temporada de Bem-vindo Espírito Santo. Já estamos no 4º episódio. Eu até comentei com a minha convidada aqui, falei, são 4 episódios que, uau, teve muito ensinamento. Então, eu estou aprendendo, assim, cada dia mais, estou cada dia mais apaixonada pelo Espírito Santo e tem sido incrível. Então, eu espero que você também esteja gostando. Se esse é o primeiro que você está vendo, se você voltar lá, tem a série, tem uma playlist ali no YouTube, Bem-vindo Espírito Santo. E eu espero que, de alguma forma, você também seja tocada, que de alguma forma ele também esteja presente na sua vida. Eu sempre falo também que não é sobre mim, não é sobre a minha convidada, não é sobre nós. Isso aqui é sobre ele. Essa temporada é dedicada totalmente a ele. Então, bem-vindo Espírito Santo e bem-vindo a você que está aqui conosco. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, Fernanda. Obrigada. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, né? Estive aqui com a Ju, né? Isso, aham. E poder compartilhar ainda esse tema, né? Assim, que é maravilhoso, né? Falar do Espírito Santo, falar aquilo que eu vivo todos os dias, na verdade, né? Que é esse relacionamento com o Espírito Santo. Exatamente. Quem é o Espírito Santo na tua vida? Então, assim, né? Eu gosto muito de falar, quando a gente fala do Espírito Santo, que o Espírito Santo não é uma força, né? Que às vezes a gente tem essa ideia mística, né? De que o Espírito Santo é só uma força mística. Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? Da Trindade de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele é uma pessoa ao qual nós nos relacionamos todos os dias, o tempo todo, né? Lá em Salmos, e até anotei aqui, né? Salmo 139, 7, que fala, né? Aonde eu fugirei da sua presença, né? Nós não temos como fugir dessa presença de Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa aonde nós vivemos, convivemos e nos relacionamos o tempo todo com ele, né? Até quero ler aqui uma partezinha aqui, que eu anotei, que tá lá em Salmo 139, ali, a partir do versículo 7, para a gente começar, né, dentro da palavra, né, da palavra dele. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Se subirei ao céu, lá tu estás. Se fizere no inferno, na minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser deserto que as trevas me encobriram, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia e as trevas a luz são para ti a mesma coisa. Olha que versículo, Uau. Essa palavra é muito forte e mexe muito comigo, porque muitas vezes a gente pensa, né, aqueles dias escuros, os dias de dificuldade, os dias de dor, o dia de doença, de notícias tristes, o dia de luto, a gente pensa que está sozinho, né, que o Espírito Santo não está ali. Mas pelo contrário, aqui diz, né, mesmo que ainda venham as trevas, mesmo que o deserto se faça, as trevas e o dia são a mesma coisa para ele. Ele quer dizer o quê? Em todos os momentos, eu vou estar ali. Então, por isso que eu afirmo, o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona com a gente em todo tempo, em todos os momentos e em qualquer situação. Uau, lindo esse versículo Lindo 139, e profundo, né? Muito É profundo. como se fosse uma promessa, na verdade, né? Sim. De que você não está sozinha. Exatamente. E quando a gente pensa nessa promessa, né? A gente vê ali no capítulo, em João, tá? Eu trouxe alguns versículos aí pra gente Isso que eu ia falar, ó, então mulherada, então você pega, eu até peguei aqui o iPad e falei, nossa, eu já vou começar a anotar, né? Então você já pega um papel, pega a caneta na mão que eu falo que essa série aqui, eu tô aqui de aluna, porque tá tendo aula aqui, é mentoria do Espírito Santo. Nós estamos, né, aqui recebendo muito de Deus, gente, e assim, é palpável a presença do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença dele muito forte e eu espero e acredito que você que está aí em casa e está assistindo também seja tomado por essa graça e pela presença de Deus, o Consolador,
Eu sinto muito forte isso de Deus, sabe? O Consolador. Que lindo, que lindo. Então receba, né, de todo o seu coração, que você também Amém. sinta, né, essa atmosfera, que você também possa sentir, porque Ele está aí com você. Amém. Então, ó, em João 14, a partir ali do versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então pensa, né? Jesus ali estava se despedindo dos discípulos, né? E eles estavam acostumados à presença dele, né? A ver ele ali. E de repente ele já estava preparando o coração deles. Olha, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar, né? Então aí ele continua ali no 17: O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ali um pouquinho para frente, no 23, diz: Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, o Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito de Deus está dentro de nós, né? Então, ele trouxe o Espírito Santo para ser o nosso consolador, para ser a própria presença de Deus. Eu gosto de dizer assim que o Espírito Santo, ele é o amor entre o Pai e o Filho personificado na nossa vida. Muito bom. Então, que a gente possa guardar isso, né? Então, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho personificado nas nossas vidas, né? Ele disse: eu não deixei vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito. E interessante, Sheila, porque o Espírito Santo, para mim, né? Você perguntou o que é o Espírito Santo para você, né? Para mim, o papel do Espírito Santo, ele representa muito a mãe. O papel de mãe. Alguém muito preocupado com você para te dar ali o melhor caminho, o melhor discernimento das coisas, que é o que a mãe, né? Sim, É a mãe lá, leva o mãe. casaco que vai chover. Isso. Eu não te falei que não era pra fazer isso. Vai nessa né? direção, Isso, né? Como se relacionar, né? A gente vê lá em Gálatas, né? Os frutos do Espírito. O que é os frutos do Espírito? Muito é o bom. Espírito Santo nos ensinando como nos relacionar, né? Conosco mesmo, com Deus e com os outros, né? Porque você vai ser bondoso, você vai ser amoroso, você vai ser paciente, né? E esse é o papel da mãe, né? Que a mãe, ela comunica isso para o filho, né? Os relacionamentos, né? Como se relacionar, a beleza dos relacionamentos, né? Essa delicadeza dos relacionamentos, seja homem ou mulher, a mãe vai comunicar isso para os filhos, né? Como o pai também vai comunicar, né? Outras situações ali, a direção, né? A provisão. E então, cada um dentro do seu papel, né? E o Espírito Santo é isso. E a mãe, né, ela tem também o papel de nos ensinar a ser filhos, né? E o Espírito Santo, para mim, ele vem nesse sentido, ele nos ensina a ser filhos, a se conectar com o Pai, né? O Consolador. Veja, eu não deixei vocês órfãos, né? Eu estou enviando o meu Espírito, o Consolador, aquele que vai te levar até o Pai. Porque Jesus veio isso, né? Eu não vim no meu nome, eu vim no nome do meu Pai. E quando ele manda o Espírito Santo, ele está nos direcionando a isso. Eu vou mandar o meu Espírito que vai ajudar vocês, que vai levar vocês até o Pai, né? Direcionar vocês a ter um relacionamento com o Pai. Ele veio para mostrar esse amor, né? Mostrar esse amor e nos conectar cada vez mais com o Pai. Você só consegue realmente amar a Deus, você só consegue ter essa conexão com Deus, ter esse amor a Jesus, porque as pessoas falam, né? Eu sou apaixonada por Jesus. Eu, por muito tempo, pensava, nossa, mas como que alguém é apaixonado por Jesus? Eu me questionava. Sim. Eu gostaria de ter aquele amor também, falando, nossa, que lindo que é esse amor que as pessoas têm por Deus. E só depois que eu tive acesso ao Espírito Santo, que eu consigo entender o tamanho desse amor. E eu consigo acessar, então, agora esse amor. Então, agora eu olho e falo, cara, Deus é o meu Pai. Jesus, sou apaixonada por você. E só depois do Espírito Santo. E depois eu li que era isso mesmo. Você só vai conseguir entender tanto a Bíblia, quanto esse amor
esse acesso através do Espírito. Eu só consigo hoje falar, sou apaixonada por Jesus depois do Espírito. Sim, sim. Porque você vê, entra ali a tricotomia, né? Que a gente começou a falar ali, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós somos feitos, né? Corpo, alma e espírito, certo? Sim. Então, o nosso espírito é aquele que se conecta com o Espírito de Deus, certo? E a nossa alma é onde ficam os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos sentimentos, as dores, os traumas, né? E o nosso corpo é aquele que a gente faz, né? O nosso comportamento, aquilo que a gente está fazendo dia a dia, Uau, né? muito bom. Então, veja bem, quando você Vou vai anotar. para Deus, né? Se conecta com Deus, né? Eu costumo sempre falar assim, né? É tão bom a gente trazer à memória aquela primeira experiência que você teve com o Espírito Santo. Aquele dia que você estava na igreja, ou, né, tem pessoas que têm experiências, né, de aceitar Jesus em casa, mas aquele dia que ele tocou tão profundo no teu coração, na tua alma, que parecia que você não ia aguentar de tanta presença dele, né? E quando alguém falou, você quer aceitar Jesus, você quer confessar Jesus, e, né, e você tem aquela experiência com Deus, então eu gosto muito de trazer à memória esse dia, né? Aí a gente pensa assim, não, então agora eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. Você tem tudo, porém você tem a sua alma ainda, que tem dores, que tem traumas e que precisam, né, dessa luz ainda de Deus, dessa visitação de Deus, para conseguir ter esse amor, né, que você está falando, essa paixão por Deus, né? Então tem as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, né? Principalmente quando na infância, né? Eu digo assim que a maioria, né? Vamos dizer 90% ou mais dos nossos Sim. traumas vem da nossa infância, né? Dos nossos pais. E aí, quando a gente traz isso, né? Eu quero ter Deus como pai na minha vida, eu quero amar a Jesus como pai. Mas às vezes é difícil, né? Talvez tem pessoas aí assistindo a gente falando como é que eu vou olhar para Deus como pai, como eu vou olhar para o Espírito Santo como mãe, né? Sendo que o meu pai aqui na Terra me feriu, me abandonou, me machucou, né? Se a minha mãe nunca me deu um abraço, nunca disse eu te amo, né? Nunca foi esse consolador que nós estamos trazendo hoje aqui. Então, eu entendo assim que atendendo muitas pessoas, né? Que a gente faz esse trabalho, o primeiro lugar aonde Deus nos leva para ter esse relacionamento é realmente nessa cura de alma, sabe? A restauração, lá em Malaquias, se eu não me engano, né? Que fala assim, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, esse perdão, né? Primeiro tem que existir esse perdão entre pais e filhos, filhos e pais, para que a gente consiga olhar para Deus como pai, entende? Eu acho que, não lembro se eu falei, né? Porque é uma coisa que eu falo porque eu vivo isso, né? A Falou. essência é eu vivo isso, né? A gente se conecta com Deus e a primeira pessoa que vai representar Deus na sua vida é seu pai. É seu pai. Nossa. Quando você fala a palavra pai, a primeira coisa que o teu cérebro vai lembrar não é É o pai. Deus, é o seu pai aqui na Terra, né? E aí quando tem essa figura de pai, né, distorcida, é difícil olhar e se relacionar com Deus como pai, né, com o Espírito Santo, entende? Então, e o Espírito Santo é tão lindo, né, que ele vai nos levando a esse caminho de restauração, de perdão, de amor, né? E para que a gente possa chegar a amar Esse ele e a amor. se relacionar. As pessoas relatam e tem pessoas que têm muitas feridas emocionais com os pais, né? Com o pai agora em si, né? Sim, E essa dificuldade, esse afastamento, não tendo esse amor. Essa pessoa que tem hoje, que está nos assistindo, que vai nos assistir, que ela tem esse bloqueio com o pai, que tem essas crenças que o pai foi, enfim, né? Cada um teve seu pai, cada um teve um pai diferente, né? O pai foi diferente do sim. seu pai. Como que essa pessoa, essa mulher, o que está palpável hoje para ela? O que ela pode fazer? Ela se vê nessa situação, Sim. né? Tenho problema com meu pai, não tenho amor, esse amor, Uhum. né? Por Deus, e mas quero essa intimidade com o pai, Sim. o pai celestial, né? O pai. Sim. O que essa pessoa pode fazer? O que essa mulher pode fazer hoje? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês até do meu testemunho, né? Não Uhum. tá, eu nem tinha notado nada disso para falar, mas eu creio que Deus, né, vai direcionando, né? Eu sou essa mulher que você tá falando, eu era, né, essa mulher que você tá falando, né? Eu cresci sem uma figura paterna, sabe? Eu cresci sem um pai de referência, sem ter um pai presente, né? E isso era uma das maiores dores que eu tinha na minha alma, era a questão da paternidade. Nunca teve Nunca tive. tive, nunca tive.
O meu pai nunca tive, né? Eu tive contatos com o meu pai verdadeiro quando eu era bebê, então não tenho lembrança dele, né? De paternidade, da presença dele, né? Então, daí eu tive o pai, que é o pai do meu irmão, na verdade, né? Que eu comecei a chamar ele de pai, porém ele também nunca teve presente, entendeu? Então, ou seja, era uma área para mim de muita dor, né? Muita dor, né? Eu lembro assim, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, cada vez que eu deitava no meu quarto, eu olhava para a porta do quarto e eu ficava imaginando o dia que aquela porta ia abrir. Nossa. E o dia que o meu pai ia entrar e dizer boa noite, filha. Coisas simples, Nossa. mas era uma dor muito grande para mim. E de fato aquela porta nunca abriu. Eu cresci sempre tendo contato com Deus, sempre. Minha avó desde pequena levava a gente para a igreja. Então eu cresci tendo esse contato com Deus. E isso é uma coisa assim muito forte, sabe, Sheila? Porque o pai sempre está pronto para o filho. Mas nós precisamos aprender a ser filhos. E essa figura de pai é que nos ensina a ser filhos, né? E quando você não tem essa figura, você precisa aprender a ser filho. O pai está pronto, Deus está pronto. A hora que você quiser, ele está ali pronto esperando esse filho. O coração dele anseia por esse momento, né? Na manifestação dos filhos. Isso mexe muito comigo, porque entender que existe um pai que anseia por você, né, anseia por você como filho, isso é muito lindo, né? Ou seja, não tem espaço para rejeição quando você entende isso. Então eu cresci assim, com essa rejeição de paternidade. A minha mãe cuidou de mim e do meu irmão sozinha, né? Então logo também ela não estava presente o tempo todo, porque ela tinha que fazer o papel de mãe e de pai, né? Trabalhava às vezes de domingo a domingo. Então ali também, além de não ter o pai, eu também não tinha minha mãe o tempo todo ali, né? Então, eu lembro que, além dessa situação do quarto, né, várias situações, né, que a gente vai levando para a vida, né? Dia dos Pais na escola, por exemplo. Dia dos Pais tem as cartinhas, tem os desenhos, né? Tem a apresentação do Dia dos Pais e o seu pai nunca está lá, né? Nunca foi um pai presente, né? Você senta na mesa e não tem o alimento, não tem a provisão, né? Ou seja, como é que eu vou confiar num Deus? Como é que eu vou confiar e conseguir olhar para Deus como pai se eu nunca tive nada disso, né? Então eu fui crescendo assim. E aí eu lembro que um dia, né, num dos aconselhamentos que eu passei nesse processo de cura, e a pessoa que estava ali me atendendo, ela disse assim: olha, você não vê Deus como pai. E eu fiquei muito brava na hora. Eu falei assim: como não vejo Deus como pai? Eu nunca tive pai. O único pai que eu tenho, que é Deus, você está dizendo que eu não tenho, você quer tirar ele de mim? Olha o tamanho da dor, né? Nossa. Tamanho da Um rejeição, né? buraco, né? Um buraco, né? Porque se você não teve teu pai, às vezes quando você fala pai, a palavra pai, né, você pode dizer assim: não vem nada, vem um branco. Realmente vem um branco, porque tem um buraco existencial ali, né? Nossa. Ou quando você teve o pai presente, mas ele foi, né, negligenciou essa área na sua vida, você vai lembrar das dores, dos traumas, né? Então, ou seja, de alguma forma Vai isso lembrar de impacta a sua algo. vida, né? Os seus relacionamentos. Então, para mim era isso, né? Eu lembro que eu falei para ela: não, você quer tirar meu pai? Ela disse: não, jamais eu posso tirar o seu pai. Eu jamais posso tirar Deus de você. Ninguém pode fazer isso, né? Então, e ali começou o meu processo de cura. E um dia em casa, né? Por isso que eu falo que a gente tem experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus, aonde em qualquer lugar você pode ter experiências, né, com Deus. Eu vou falando, tá, Sheila? Mas quando você quiser Não, interromper pode ir, e quiser pode seguir, perguntar, não, tá? segue, Eu fico à tá? vontade. Aham, tô É um assunto aqui. que eu amo falar, então Aham, eu vou falar. não, tô aqui, ó, só absorvendo. Um dia em casa, né? É, eu estava fazendo um treinamento, um curso nessa área, né, que eu trabalho de cura e libertação. E teve um momento lá de ministração, né? Eu em casa, tempo de sozinha, né? Assistindo ali na televisão mesmo, online. Não era ao vivo, tá? E aí, essa pessoa que estava dando essa aula, ela começou a falar sobre a paternidade. E começou a falar assim: olha, o abraço que você não recebeu, o beijo de boa noite que você não recebeu Hum. do seu pai. E aquilo, assim, veio tão forte no meu coração, uma dor tão grande, que eu lembro que eu caí no chão
Nossa, E eu comecei a chorar e dizer assim: Deus, eu tô morrendo, tô tendo um infarto, porque a dor era muito grande. Perdão. caramba. E, e aí ele falava assim: você perdoa o seu pai? Pelos abraços que ele não te deu, pelo boa noite que ele não te deu, pela presença dele que não estava ali, os momentos que você precisou. E aí eu lembro quando eu comecei a verbalizar isso, dizer: eu perdoo meu pai por isso, por isso e por isso. E a dor foi saindo, foi saindo, foi saindo. E passou, passou, fui dormir. À noite, eu tive essa experiência com o Espírito Santo que mudou a minha vida, né? Eu digo que isso é uma das coisas que mudou a minha vida. Perdoa até que eu me emociono contando isso, porque é algo que realmente marcou a minha história, né. E eu tive um sonho, né, e nesse sonho, eu tenho o pastor Cote como uma referência nessa área para mim, não sei se você conhece ele. Não, Cote? É o Cote? Cote, aham, que O Cote. isso, é, Hum, Cote, ele é conhecido como Cote. E ele é lá da Jocum, né, um dos diretores da uhum. Jocum, que lidera a IFOL, né, o qual faz parte também, né. Ah, tá. E ele é uma referência para mim nessa área, Uhum. né. E nesse sonho ele apareceu e ele olhou para mim, assim, e disse assim: "Eu me pareço com seu pai?" Ele fez uma pergunta. E aí eu falei olhei para ele e disse assim: "Não, fisicamente não". E aí ele falou assim: "Então vem cá que eu vou te apresentar o meu pai, o teu pai". Eu vou interromper um pouquinho essa história, que eu lembrei agora, que eu preciso contar outra parte para vocês Pra entenderem, que nem você entender. disse, ao vivo tem disso, né. Então eu vou interromper um pouquinho essa parte, depois eu Dá um termino, pause dei um aí, pause nessa, porque eu preciso, contar linkar com a outra. isso, para vocês entenderem a história. Viu, já fez um suspense. Aham, já fiz um suspense, para ninguém sair, né. Então assim, né, como eu expliquei para vocês, comecei esse processo de cura, né, com Deus, Uhum. só que eu conheci o meu pai depois, tá. Pulei essa parte que é Depois bem de adulta? importante, depois de adulta, depois de casada já, um dia eu cheguei para o meu esposo e falei assim: "Olha, Jorge, eu quero ir atrás do meu pai, eu quero olhar nos olhos dele e eu quero dizer que eu perdoo ele e que eu vou cuidar dele na velhice, eu vou honrar ele, como diz a palavra de Deus". E deu uma semana que eu tinha dito isso para ele, eu recebo uma ligação. E do outro lado da linha a pessoa fala assim: "Olha, eu tô te ligando porque eu quero saber se você quer ir no velório do seu pai". Oh, meu E eu Deus. levei um baque, né, "Como assim, que pai, que velório?" E aí a pessoa disse: "Olha, o seu pai faleceu e nós queremos saber se você quer vir no velório". Gente, aquilo me Nossa. deu, né, aquela revolta e nesse tempo, que nem você disse, né, às vezes a gente se questiona com Deus, e nesse tempo eu me revoltei até contra Deus, falei: "Deus, agora que eu tinha resolvido isso dentro de mim, que eu ia atrás dele, ele Perdoar. morre, olha Como só", assim? né. E aí fui no velório Nossa. e conheci o meu pai no dia do velório dele, né, eu queria ver se eu me parecia com ele, se eu tinha os olhos dele, o cabelo, enfim, né, e eu conheci ele no velório. E eu lembro que foi, assim, muito difícil, né, você olhar ali a pessoa que mais te Nossa. fez falta, né, no dia do velório, né. E eu lembro que quando nós estávamos lá, a esposa dele, né, me veio até mim e disse assim: "Olha, o teu pai te amava. Ele sempre quis estar perto de você, mas ele nunca se permitiu chegar perto, porque ele disse que não tinha nada para te oferecer". Nossa. Gente, aquilo assim, ao mesmo tempo que trouxe um alívio, ao mesmo tempo me trouxe mais dor, porque na verdade tudo que eu precisava dele era da presença dele, do amor, do boa noite dele, né. E ele nunca estava lá. Então, eu sei que é uma história assim, né, Nossa, ela pulou. é é uma das partes mais Nossa. importantes, né, não dava pra pular, pra eu entender a história, né. Nossa. E, então, né, aí, quando você começa, se dispõe a esse processo de cura e de restauração, não vai ficar nada para trás, Deus vai Fazer trabalhando tudo. aos poucos, né, inclusive, né, nessa situação. Então quando eu fui fazer esse treinamento que eu comecei a contar, né, que eu senti essa dor e tudo mais, eu já tinha passado por isso, e ainda essa dor estava dentro de mim, né. Então aí quando eu fui para esse sonho, né, e eu lembro que antes de dormir eu falei: "Deus, até quando ainda eu vou ter essa dor? Até quando ainda essa falta de pai vai impactar tanto a minha vida dessa forma, né?"
E aí, nesse sonho, aparece o pastor Cote, e ele fala, eu me pareço com seu pai. E aí eu disse assim, não, fisicamente não. E aí ele pega na minha mão e fala, eu vou te levar até o seu pai. E conforme a gente ia andando, de longe eu vi uma imagem assim, e aquela imagem, conforme eu ia andando, ia ficando muito grande, muito grande. E eu voltava a ser uma menininha, uma criança. Como eu era mesmo, uma criança, até com 2 xuxinhas assim. Nossa. E de repente aquele homem grande, enorme, abre os braços assim para mim e diz, vem filha, abraçar o teu pai. E aquela criancinha sai correndo para abraçar o pai. E eu abracei ele e ele disse, nunca te faltou abraço. Por isso que eu disse que esse salmo mexe muito com o meu coração. Em todos os momentos, todas as situações, o pai vai estar ali. E eu lembro que eu chorei muito, né, naquele sonho. Foi uma experiência sobrenatural que eu tive com o Espírito Santo. E naquele dia, eu fui curada dessa paternidade. Então, naquele dia, a minha paternidade, a dor, foi transferida para Deus como pai. E eu consegui me relacionar com Deus como pai, como hoje eu me relaciono. Então, é algo que me emociona muito, porque foi uma das experiências que mudou realmente a minha vida, né? Mas é de alegria de saber que eu tenho um pai, e hoje eu consigo ver que em todos os momentos ele sempre esteve comigo e sempre vai estar comigo. Uau, que história. Era para entrar aí mesmo, É, né? pois é, Do pai. sim. Uau, que história incrível, Fer, né? É uma experiência sobrenatural com Deus, Sobrenatural. né, E com olha o pai. como Deus foi perfeito com você em todos os Sim, momentos. sim, E hoje você, porque, né, a gente tem uma máxima, né, de que tudo que acontece na nossa vida é porque existe um propósito para aquilo estar sim, acontecendo, sim. né? E talvez, não sei, você olhe para trás e fala, agora eu entendi o Uhum. porquê da falta do pai, agora eu entendi. Existe esse momento ali que você Sim, olha e fala, com certeza. entendi. Com certeza, é o marco do meu ministério, né, onde eu vou, eu levo a presença do Pai, a Olha só. paternidade de Deus, Olha, eu né. entrei sem saber. Sim, Ai, é que lindo. porque aonde você foi mais ferido, quando é curado, quando é transformado em Deus, se torna sua ferramenta de trabalho. Tenha certeza disso, Deus vai usar isso para curar outras vidas, né, e a geração que a gente vive hoje, né, e até as passadas, né, é a dor existencial é a paternidade, né, é a família. Você hoje conseguiu liberar esse perdão, Sim, né? Hoje sim, você já tem essa, né, essa leveza para falar, não sim. tem essa dor, não carrega essa dor, Não, e você entendeu que era o pai que você tinha que ter e estava tudo certo. sim, E então essa mulher hoje que ela está nos ouvindo, o primeiro passo é ela entender que ela tem pai que ela tem que isso. ter Sim. e que ela tem que aceitar esse pai, perdoar esse pai, Uhum. para só assim ter acesso então a esse amor. Na verdade, assim, né, o aceitar esse pai depende, né, Há depende, situações, né? há situações, né. Por exemplo, né, vou levar ao extremo algo que é uma dor imensa, por exemplo, um pai que abusa de uma filha, né, como é que você vai conviver com esse pai? Uhum. Mas o perdão sim, o perdão ele é um mandamento, né, entendeu? E sem esse perdão, você não vai chegar a ter esse relacionamento com Deus como pai. Então, a primeira coisa para a gente ter esse relacionamento com Deus como pai é você entender quem foram os seus pais para você. Como foi o teu relacionamento com os teus pais? Quais foram as dores? Quais foram as coisas boas também? Porque a gente não pode focar, né, só no que foi ruim, só no que foi traumático, por exemplo, né. Os nossos pais também tiveram histórias, né, os nossos pais também tiveram dores e logo a gente vai derramar aquilo que a gente tem. Você não dá algo que você não tem, né. Talvez as dores também os teus pais tiveram, então isso te ajuda a perdoar, né, te ajuda a entender um pouco a história deles, né. Então, você entendendo o primeiro passo, entendendo isso, que os teus pais tiveram uma história, que teus pais tiveram dores, né, e quem eles foram para você, né, quais foram as dores que você teve. E aí sim, Deus vai te levar a esse lugar de perdão e de restauração, e através desse perdão, né, e de restauração, Ó, a Siri vai a Siri concordou. quer concordou, que você vai ó, Ah, meu Deus. ela quer participar Ah, pois também. é.
E então aí você vai ter, né, esse processo te leva aí a ter uma intimidade com Deus como pai, né, mas sem o perdão você não vai conseguir chegar lá, né. O perdão é o acesso. O perdão é o É o acesso, acesso. é o É até porque acesso. não tem como você ter um amor se você não tiver o perdão. Então, Sim, o primeiro passo, então a gente trouxe ali a história da paternidade e sim, que para você ter esse acesso, eu digo acesso, mas seria mais esse amor mesmo, né? Essa conexão, é sim. esse amor. Uhum, O primeiro passo é o perdão. Eu sim. acredito também, assim, fielmente que para acessar, acho que tudo na nossa vida tem que ter o perdão, porque o perdão ele já traz a humildade, ele já acessa umas Sim, outras virtudes, né? exato, aham. Então, o primeiro passo é perdoar, olhar para tua vida hoje e falar: eu tenho pai que eu tenho que ter, e é através do perdão que você vai ter acesso ao pai. E quando você tem acesso ali ao pai, é nesse momento que você tem acesso ao Espírito Santo. Olha, a palavra de Deus diz assim: "Aqueles que creem em mim", né, esses estão salvos. Então, eu acredito que a partir do momento que você aceita Jesus, que você tem, né, que eu falei aquele Uhum. primeiro momento com Deus, você já tem o Espírito de Deus ali disponível. Aceitei Jesus, então a partir desse momento eu me torno filha, Isso. né? Entrei para a família. É, exatamente, né, porque você crê, você está salva, né. A Bíblia diz isso para nós, né, Uhum. aqueles que creem, Serão salvos. confessam, estão salvos, né. Mas é como a gente falou, né, existe ainda uma alma aí dentro, e aí Isso. existe um corpo, Achei né. muito legal isso que você trouxe ali da, Então, né, da, se da... você não ir para esses lados, o que acontece, né, você acaba se frustrando até, porque aí você fala: "Poxa, mas eu aceitei Jesus, mas nada mudou", né, não é que nada mudou, né. O que mudou em mim foi a minha busca de agora tá, mas para eu ser filha, o que que eu preciso fazer? Uhum, Foi essa minha busca dessa uhum, intimidade, sabe? De querer ter um relacionamento, de entender como que eu me relaciono com Deus, como que eu fico mais atenta para os sinais, como que eu agrado a Deus. Querer mais e mais. E foi ali que eu encontrei o Espírito Santo. uhum, Porque eu não tenho dúvida do momento que eu encontrei ele. Sabe quando eu não uhum. tenho dúvida? Eu Sei. sei do momento, eu sei do dia, eu sei o Uhum, que eu senti, eu sei que foi ele, eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida. Eu não preciso perguntar para alguém, será que foi? Não, eu sei que foi. E eu uhum. consigo agora ver aquilo que eu não estava vendo. Mas quando ele entrou, falei, nossa, ele mudou tudo. Em Aham, pouquíssimo tempo. sim. Falei, uau. Eu dei aquele amor, aquilo que eu falava, tá, mas como que as pessoas são apaixonadas? Como que as pessoas conseguem essa leveza? O Espírito Santo ele é tão educado que ele não vai entrar na sua vida e fazer uma bagunça. Ele não vai entrar Sim. sem ser convidado. O primeiro passo é você falar, quero você na minha vida, quero, né? Eu quero É a conhecer. decisão, né. Eu te convido, né? A Uhum. partir desse momento, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo Cristo vive em vive em mim. mim. Então essa frase ficou também marcada e foi esse ponto de decisão. Uhum. Eu quero aqui, partir daqui. Então foi além da aceitação lá atrás. Então esse é um ponto dessa mulher, ela fazer esse convite. É, porque, veja bem, quando a gente fala, né, agora eu sou convertido, o que que é uma conversão? Você estava por uma direção e você vai por outra, entende? Aham. Essa é a decisão, né, porque o maior fato de que uma pessoa, que nem você disse, eu sei o dia, né, e a partir daquele dia você começou a caminhar dentro disso. Uhum. Por mais que você não sentiu, não viu, mas ele estava ali já, né, te direcionando, porque quem convence o coração do homem, a Bíblia diz, é o É o Espírito Santo. Espírito. Né? Então ele vai te convencer, olha, não ande por aqui. Olha, isso não, né? Aquele sentimento quando você peca, você erra, né? Vem aquele, não, eu não falo, eu sempre brinco assim, não é lágrimas de crocodilo, né? Depois até descobri que nem tem crocodilo, Lá nem nem tem lágrima, né? lágrimas. A gente, né, costuma falar assim, né? Então não é algo assim da boca para fora, né? A verdadeira conversão é uma decisão que você toma de trilhar um caminho diferente. A partir daquele momento eu vou tomar decisões diferentes, né? Então, ou seja, você começa a olhar situações totalmente diferentes. Então, se eu pecava, agora eu não peco mais. Ah, do dia para noite? Não, é um processo, É um né? Lembra que eu processo. falei? Teu corpo está acostumado àquele Isso pecado, né? mesmo. Ao vício, está acostumado ao vício, está acostumado à fofoca, por exemplo, né? Que a mulher tem mais, não que o homem não, né? Mas a mulher tem mais essas características, né? E aí você começa o quê? A mudar essa conversão, aí você começa a ter os frutos do espírito, né? Então, ou seja, aquele lugar que tinha fofoca, que tinha inveja, né?
que tinha competição, que tinha rejeição, agora você já começa a ter outros Ambientes. sentimentos, outros comportamentos, e logo, quando você muda por dentro, o teu ambiente vai mudar também, Por né? A fora. verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro. O que você trouxe, eu me coloquei aí, né, no que você Isso. trouxe, achei muito, muito legal. Existiu lá um momento, aceito. A partir desse momento ele começa a fazer parte da minha vida, mas é um processo até eu Sim. entender quem é, a minha alma gritando ainda, pera, o que tá acontecendo aqui, né? Aham, Não, sim. você nunca pensou assim, É. não é assim, não é esse caminho. Então é realmente, é uma luta ali, como se fosse duas forças, né? Tem quem você tá alimentando, né? Seu Isso. espírito. Mas depois que você se entrega realmente, e claro que nunca vai ter, eu imagino que nunca tem um fim, uma jornada quase que infinita. É vivo, né? O que ele traz é muito vivo. Sim. Mas eu vejo que depois, para te convencer daquilo que antes ele te mostrava, e você ainda meio que, mas será? Sabe essa resistência? Depois que você dá lado e realmente você acessa o espírito, você perde essa resistência. Uhum. Sabe, é como se ele realmente amolecesse o teu coração. É Isso. como se, eu vejo por mim, assim, que eu tinha um coração endurecido, Uhum. que quando vinha eu resistia, eu pensava, Uhum. mas acho que não. Meio que tentando negociar com Uhum. o que não é, Aham. com o pecado, né, já Sim. digo. E quando vem ele, você dá acesso a ele, fala, você tem acesso ao meu coração, você vê que ele deixa o teu coração mole. E você Sim. fala, tá, então não é por aqui, eu não quero te desagradar. Uhum. E isso ficou muito forte em mim. Não entristeçam o espírito. Diz várias vezes que eu vi na Bíblia. É, em Efésios 4:30, eu até anotei aqui pra gente falar Não sobre isso. entristeçam. Ele sente. E daí que ele chora. Eu falei, gente, eu falei, não quero nunca que ele chore por mim. E pra mim é muito novidade isso, assim, pra mim é Aham. muito. Eu falei, como assim? O Espírito Santo, então, além de ser uma pessoa, ele tem emoções. E eu não posso Isso. entristecê-lo. Uau, explodiu a minha cabeça. E é só através desse relacionamento com ele que você vai, amando, né, porque como você vai amar uma pessoa que você não se relaciona, né? Sim, sim. E aí você não quer entristecer a pessoa que você ama, você quer entristecer? Jamais, né? Jamais. E você sabe quando você entristece. Sim. E já vem uma dor no coração e fala, nossa, não quero. Não Uhum. quero entristecer. Não Gente, quero. isso é muito, E aí a gente muito. acessa a graça de Deus, né? Porque quando vem esses momentos, e certamente vão vir, tanto que a graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis todos os dias. E por que todos os dias? Porque todos os dias nós vamos errar. Todos os Todos dias. os dias nós vamos pecar, né? Mas o Espírito Santo, por isso que a gente fala, né? Esse relacionamento dele, que representando ali a mãe, é isso mesmo. Ele vai te dizendo, olha, esse caminho tá errado, olha, isso que você fez tá errado, né? A mãe é assim, né? Sim. Ela vai dizendo, não faz isso, não faz aquilo. Então o Espírito Santo, ele vai direcionando, ele vai convencendo, ele vai quebrantando o nosso coração, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Pai, né? E realmente ser os filhos que ele espera que nós sejamos, né? Aquilo que Deus sonha para nós, né? Deus sonha que nós sejamos esses filhos, né? Com o caráter dele, com os princípios dele, e só através do Espírito Santo a gente consegue isso. Uau. É muito incrível, assim, porque ele é tão, tão real. Eu falo muito do livro, porque foi o livro que me trouxe essa Sim, consciência, que claro. é esse livro, Bem-vindo, Espírito Aham. Santo. Foi esse livro, eu até indico pra vocês, porque assim, esse livro, existe um eu antes Uhum. desse livro e um eu Sim. agora depois desse livro. Então, esse livro me trouxe muita clareza, sabe? Muita informação que pra mim eram. Eu falei, uau, como que eu não sabia disso? Meu Deus, eu quero viver isso. Então, até indico, é Bem-vindo ao Espírito Santo, por isso que essa série ela é Bem-vindo ao Espírito Santo, justamente por conta do livro, essa transformação que o livro trouxe. E depois disso eu comecei a ficar mais atenta, Uhum. né? Porque coisas que antes eu não via, provavelmente acontecia, mas eu não via. Isso. E agora eu fico mais atenta, aquela vozinha que eu achava que, deve ser ideia da minha cabeça, Uhum. sabe? E passava. E agora que eu tô mais atenta, eu vejo que ele fala o tempo inteiro. Então é isso mesmo, é essa voz, sim. é quase que audivelmente que você ouve, é Então, isso. assim, o Espírito Santo, nós todos somos pessoas únicas, né? Tanto que Deus nos conhece pelo nome. Olha que lindo, né? Lindo. Gente, eu acho isso sobrenatural, Sim. né? Deus conhece cada um de Não, nós é pelo tão nome. grande, ele é tão grande, tão Sim. gigantesco, tão... Tem um louvor, Sheila, que diz assim, a mão que sustenta o universo é a mesma mão que segura o meu coração. Nossa, Gente, que isso é lindo. poderoso. Uma coisa que eu acreditava muito,
era uma crença minha e eu falava muito, eu falava assim que Deus era o universo. Mas Deus transcende o universo, ele Sim, transcende o universo. E sim. agora que você disse, É, Deus a segura o mão universo que na mão. segura, né, que sustenta o Nossa, universo, sustenta o nosso coração, gente, né. Então isso é muito forte, muito poderoso, né. forte. Então nós somos pessoas únicas para ele, cada um de nós, né. Então ele sabe também a maneira com que você vai ouvir, ou seja, o Espírito Uhum. Santo, ele vai falar com você de várias formas, né. Tem pessoas que vão ouvir a voz, né, audivelmente dele falando. Tem pessoas que vão só sentir, é um sentimento, é uma certeza. Eu sei, Deus falou, pronto. Como você sabe? Não sei, Deus Eu falou, sei. é certeza, pronto, né? Tem pessoas que vão ter visões, né? Então, o Espírito Santo, ele vai falar com você de formas diferentes, conforme é você, conforme você vai ouvir Uau. ele, né? Tem pessoas, imagina, tem pessoas que se Deus for falar audivelmente, a pessoa vai sair correndo, não vai querer ouvir. E ele sabe, ele nos conhece, né? Então, por isso que o Espírito Santo, ele não é colocado numa caixinha, né? Ele tem várias formas e é essas formas que deixa ainda mais lindo, porque ele vai falar com você da maneira que você vai entender que é ele que está falando com você, né? Comigo Deus fala audivelmente e também às vezes por visões, né? E lá em casa é bem interessante, porque o meu marido é a certeza. Ele sabe que Deus falou, né? Ele não ouviu nada, ele não viu nada, mas ele tem a Ele tem isso. certeza, né? Uau. Eu tenho outra filha, né, que ela tem sonhos também, né? Deus fala muito com a gente em sonhos, ela tem sonhos, ela tem visões, a outra escuta a voz de Deus. Então, assim, cada um é de uma forma diferente, Que é muito legal, legal. né? Que Deus vai falando com a gente e elas vão compartilhando, né, essas situações, é muito legal. Tua família, ela já tem essa conexão. Como que vocês criaram isso, né? Porque cada uma tem ali a sua forma de comunicação, né? E hoje a gente até olha nas famílias e pensa: "Nossa, mas na minha casa sou só eu", ou então: "Ah, na minha Sim. casa só eu consigo ver isso", Uhum. e até você acaba até saindo desse teu papel de receber isso e você acaba vendo: "Mas por que que ele também não vê ou ela não vê?". Uhum. Como que você construiu isso no teu lar? Olha, eu falo assim, né, que, tudo é um processo, né. Eu acho Uhum. que até no outro podcast que eu tive aqui, eu contei o testemunho do meu esposo, né, da conversão dele, né. Eu orei muito tempo por ele, né, para que ele tivesse experiência com Deus, também com o Espírito Santo. E hoje ele é um grande homem de Deus, né. Uau. Hoje ele é um pastor, um homem de Deus, né. E então, a escolha que eu e ele fizemos em casa, né, como pai, como mãe, então nós escolhemos viver uma vida em Cristo, né. Então, o nosso exemplo arrasta, né? Então, as nossas filhas vão ser o resultado dos pais. Então, elas veem esse relacionamento que a gente tem com Deus, né? De oração, né? A minha filha mais velha, né? A Isabelle tem 16 anos. Ela está servindo como se fosse uma base de jovens, uma base missionária, né? Ela abdicou das férias para estar lá, né? Servindo esses jovens, porque um dia ela recebeu isso também, né? Essas experiências com Deus. E aí ela manda assim, mãe, aconteceu determinada situação aqui, o que que eu faço? Me ajuda. E aí eu, né, falo, é assim, assim, filha, ore, pergunta para Deus, escuta Deus. Então a gente tem essa, vamos dizer Que assim, é o legal. estilo de vida, né? Uhum. Porque é que nem eu falei, o Espírito Santo, ele não é algo místico, uma força, não, ele é uma pessoa que você vai se relacionar todos os dias, né? Estar com Cristo, quando, né, diz assim, não sou eu quem vivo, mas é Cristo vive em mim, isso quer dizer que você escolheu viver uma vida em Cristo, se parecendo com Cristo. Então, eu entendo assim que elas tendo essa vida com Deus e assim, deixando bem claro, nós não temos uma vida perfeita, né, nós não somos perfeitos, nós também erramos muito, né, mas a diferença é que quando você erra, você olha para Deus e diz: "Deus, me ajuda a consertar, eu não quero mais ser assim", né. Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar, assim, né, de perfeição, "Nossa, aquele é um pastor, é uma pastora, prega a palavra, aquilo não tem defeitos", não, isso não é um lugar inatingível, não existe isso, né. Nós temos muitas falhas, eu falho muito, eu erro muito, e eu sou uma pessoa que eu preciso da graça de Deus todos os dias na minha vida, todos os dias, né, com as minhas filhas, com o meu marido, com Deus, né, nos meus relacionamentos, então a gente não pode ir para esse lugar de perfeição, né? Mas a gente escolheu ter essa vida com Deus, né? Abrir mão de uma vida de renúncia, né? Uma vida de muita alegria, porque é uma alegria você entender. Eu entendo assim, Sheila, que é um privilégio você poder falar de Deus. É um privilégio saber que em meio a tantas pessoas, Deus olhou e escolheu você para falar dele.
escolheu você para falar do Espírito Santo. Já pensou? Nossa, até Né? eu É me um emociono. sim, é um privilégio poder falar dele, né, e Deus escolheu você para isso, e a gente olha pra gente e a gente fala: "Deus, eu sou pequena", né, Jeremias 1:10, né, fala lá: "Senhor, eu sou pequeno, eu não sei falar, quem sou eu, né?" E aí ele fala: "Nunca mais diga que você é pequeno, porque aonde eu te mandar você vai, e as Nossa, palavras eu vou colocar sobre a tua boca", uau, né, ó, então me emociono, eu me amém. emociono porque quando eu tive, né, essa eu digo ideia, de repente eu digo que foi uma incomodação, de repente Hum, eu já nem sei mais, e eu pensei, eu falei: aham, "Deus, mas como que eu vou falar sobre isso se eu acabei de conhecer isso, se eu tô tendo experiências ainda, quem sou eu? Quem é a Sheila, né, para falar?" E ficou muito claro para mim, muito claro, não é você, sou uhum, eu, sim, através de você. isso. Não é você, não conte com a tua força. É sempre muito intenso, é Aham. sempre muito emocionante, eu me emociono toda sexta-feira, eu falei: "Eu tô chegando em casa com meu olho inchado na sexta-feira, meu Deus, o que que é isso?" Aham. Mas e agora você me trazendo isso, quando você me falou, né, olha o privilégio. E eu não tinha pensado com essa lente, né. E agora eu me sinto privilegiada mesmo, Sim. ter essa informação, né, Uhum. que cada uma de vocês sentam e trazem esse amor, trazem essa alegria. Uhum. É isso que eu sinto, que Encontro que você tem com ele nunca mais, né, e quando a gente lê a história de Jesus é isso, né, você vê Jesus, cada pessoa que tinha um encontro com ele nunca nunca mais mais foi era o o mesmo, mesmo. né, não tem como. Que as pessoas, elas tendem a diminuir o Espírito Santo. Sim. Elas têm como se Deus fosse muito maior do que o Espírito Santo. Uhum. Você nota isso das pessoas? Olha, já ouvi muito disso, né, não vou dizer assim que eu tive muitas experiências com pessoas nesse sentido, mas já vi sim, né, faz sentido o que você está dizendo, sim, né, das pessoas quererem diminuir, "Ah, Jesus é menor", né, tem algumas religiões até que dizem isso, né, que Jesus, né, não tem nada a ver, que ele não é o Messias, né, então existe Uhum. sim isso, mas isso é uma coisa do ser humano, né, porque entre Deus não existe disputa, não existe um maior, um menor, né? Tanto que Jesus nos ensinou quem quer Quem ser é o primeiro vai ter que ser o menor. Então, não existe uma coisa assim que vem do próprio ser humano, das crenças erradas, né? Que o ser humano tem, né? Que não tem nada a ver com ele, né? Não diz respeito a ele. Não é uma característica, não é um princípio dele, né? A tricotomia, a palavra de Deus diz que eles são um só, né? Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Da mesma maneira que Deus fala, né, até anotei aqui lá em Coríntios 6, 19 e 20, que fala que nós somos o templo, ou seja, e nós lemos aqui em João também, né, que o Espírito está em nós, ou seja, ele está em Deus, Deus está nele e nós estamos nele, ou seja, nós também somos um com ele. Né? Uau. Então não existe essa divisão, né? Nós estamos todos ligados ali no Espírito Santo e ligados com Deus. O Pai, Filho e Espírito são um só. Acaba bagunçando Sim. ali, né, a hierarquia das Aham. coisas. Eu gostaria que você deixasse um recado, né, uma mensagem para essa pessoa que vai ouvir o Uhum. podcast, para que ela, enfim, o que vem no seu coração ali sobre o Espírito Santo. Até se Uhum. você quiser olhar na câmera e passar esse recado ali para ela. Eu acho que um resumo de tudo que nós falamos aqui hoje, né, o que de mais forte nós podemos deixar é: você não é órfão, existe um pai. Existe um pai que está pronto e anseia por receber você como filho. Então só abra o teu coração, aonde você estiver aí mesmo, né, pode ser que você esteja na tua casa agora, no teu trabalho ou até dentro do carro, não sei, mas que você possa abrir o teu coração e dizer: "Deus, eu quero conhecer o Senhor como Pai. Eu quero esse Espírito Santo morando dentro de mim". E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai invadir o teu coração, e a partir de hoje a tua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus. Uau, já foi uma oração para o coração, né. Então obrigada, viu, Fer. Amém, eu que Obrigada, né, agradeço. pelo teu tempo, pela tua história. Amém. Foi muito bom, né, foi um tempo de Uhum. mesa onde eu aprendi. Depois eu revejo e vou anotar. Falei pra você, papel e caneta na mão. Muito obrigada, viu. Que Deus Amém. sempre abençoe você e a Amém, tua amém, família. Jesus. Eu agradeço também, né, esse convite, né, para mim foi uma honra mesmo estar aqui com você, né, e que você continue cada dia mais brilhando a luz do Espírito Santo sobre a Amém, tua vida, né, amém.
E eu também aprendi muito hoje aqui, né? Porque a palavra de Deus, ela sempre vem em nós primeiro para depois a gente derramar, né? Então eu aprendi muito aqui com você, né? Hoje, com a tua história também, com as tuas experiências, foi uma experiência maravilhosa. Ai, que bom, que bom. Então, espero que todos que passem por aqui também tenham, né, que sinta esse amor. Então, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado.